Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, amém? Vamos fazer uma leitura, Mateus capítulo 18. Nós vamos ler 3 versículos aqui no capítulo 18. A gente vai trabalhar hoje no capítulo 18, tá bom? Vamos fazer essa leitura, Mateus capítulo 18, versículos 15, 16 e 17. A palavra do Senhor diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai, arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Vamos fazer uma oração, oremos. Senhor nosso Deus e querido Pai, grandioso é o Senhor, Pai. Só o Senhor é digno de toda adoração, de toda honra e de toda glória. O Senhor é um Deus todo-poderoso e maravilhoso. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega. O Senhor é o Deus da misericórdia e do amor. Pai santo e maravilhoso, na Tua presença nós nos encontramos agora, Pai, agradecidos ao Senhor, pelo privilégio de poder honrar e glorificar o Teu santo nome, pelo privilégio de poder adorar ao Senhor, Pai, obrigado. Obrigado por todo esse cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Pedimos ao Senhor que nesse momento, ó Pai, santo e maravilhoso, o Senhor nos conduza nessa mensagem, Pai. Que tudo que seja falado aqui honre e glorifique ao Senhor. E nos ajude, Pai, a sairmos melhores do que entramos, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, por todo esse privilégio. No nome santo de Jesus, nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém. Primeiro eu queria agradecer, irmãos, mais uma vez, o ano passado eu vim aqui, e assim, uma vez por ano a gente está vindo, a gente gostaria de vir mais, mas que a gente tem os nossos compromissos lá também, e fica difícil para a gente sair. Mas eu queria lhe agradecer primeiro o convite, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela lembrança, muito obrigado pelo carinho, Toda vez que eu venho aqui nessa congregação, olha, me sinto muito abraçado. Sabe, isso é muito importante, o amor que vocês têm. Então, eu quero agradecer, assim, imensamente por esse carinho, por esse amor, por essa, sabe, por essa alegria, na recepção para com aqueles que chegam, tá bom? E toda vez que eu venho aqui também, é uma coisa que eu acho maravilhosa. Tem pessoas que eu não conheço, irmãos aqui que eu não conheço, e isso é bom. Toda vez que você aparece, daí você tem pessoas novas, na igreja, tem pessoas novas no corpo, tem pessoas fazendo parte e fazendo com que a igreja ela vá crescendo cada vez mais. Parece que na semana passada, no acampamento de inverno, que esse ano eu não estava, mas o ano que vem você pode ter certeza que, se Deus permitir, eu e minha família nós estaremos lá, com certeza. Tivemos 2 batismos lá, 2 irmãs, eu não lembro o nome delas, que eu não vi. Quem foi elas? Isabel. Parabéns pela decisão, parabéns, a melhor decisão que vocês tiveram na vida, pode ter certeza disso. E sejam bem-vindas, eu tenho certeza que aqui a recepção já foi maravilhosa, mas digo mesmo de nós, lá de Itaquera, lá de Santo André, de São Bernardo, seja muito bem-vinda, viu? Vocês 2. Então, e quando a gente vai vendo isso, a gente vai vendo o reino crescer, tá bom? A família de Deus, ela vai crescendo, a família de Deus, ela vai, Aqui, assim, eu venho acompanhando, o Adalto me manda algumas fotos de batismo, e batismo, eu falo, nossa, coisa mais linda, Essa é uma expressão que eu gosto de usar muito, que essa expressão não é minha, na verdade eu aprendi com a Jane essa expressão, e eu uso ela em todos os lugares que eu vou. Coisa mais linda, está entendendo?
Então, toda vez que a gente vem, a gente vê isso, né? Esse crescimento da igreja, tá bom? E nós somos uma família, tá ok? Nós somos uma família. E quanto mais a família cresce, o que acontece? Então, quanto mais a gente vai crescendo, mais trabalho a gente vai tendo, tá bom? É isso que vai acontecendo. É mesmo como se fosse uma família, a minha família, por exemplo. Quando eu casei com a Angélica, nós dois éramos tranquilos. Aí veio o Gabriel, tá bom? Começou um trabalhinho. Aí veio o Lucas, aí começou um trabalhinho maior. Aí veio o Davizinho, aí um trabalhinho maior. Eu falei, chega, não quero mais trabalho, tá bom? Chega. Então, mas assim, como a nossa família, a gente vai tendo trabalho, tá entendendo? A família, ela vai crescendo, e a gente vai tendo trabalhos, tá ok? A gente vai tendo lutas dentro dos nossos relacionamentos. E o que a gente precisa aprender dentro dos nossos relacionamentos? Aprender a corrigir, a lidar com as dificuldades dos irmãos. Todos nós aqui temos dificuldades, tá bom? Só que a gente precisa aprender a lidar com isso, tá bom? A gente precisa aprender a lidar. Como que a gente corrige, né? Como que a gente lida com as dificuldades? Então, quando você está com uma dificuldade, quando você está com um problema, quando você está com um pecado que eu vejo, como que eu vou lidar com isso? O que eu preciso fazer? Né? O que a Bíblia me ensina a fazer? Na verdade, não é o que eu vou falar, mas o que as Escrituras vão falar. Então, esses 3 versículos que eu li já é o suficiente. Eu não precisava falar mais nada. Você vai até o irmão, conversa com ele. Se não der certo, você chama mais 2. E vai lá e conversa com ele. Se não der certo, abra para a igreja, converse com a igreja, e se ele não aceitar, o que acontece? Trata ele como gentil e publicano, tá bom? Seria isso a base. Mas é interessante que o capítulo 18 de Mateus, se você ler do versículo 1 até o versículo 35, você vai ver ali todas as características que nós precisamos ter para fazer uma correção. Está dentro do livro de Mateus, do versículo 1 até o 35. Você vai ver dentro desse capítulo aqui, humildade, nos primeiros 5 versículos. Depois você vai ver, nos versículos seguintes, você vai ver a ideia de eu olhar para dentro de mim. Eu preciso olhar para dentro de mim, para que eu não seja pedra de tropeço. Depois, os próximos versículos, ele vai falar sobre o quê? Sobre a importância das pessoas, aquele homem que tem 100 ovelhas que uma se perde, e ele não vai atrás daquela uma. Então, as pessoas são importantes, tá bom? Depois ele traz esse texto que eu acabei de ler, e no final ele vai falar o quê? Quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Quantas vezes? 70 vezes 7, tá bom? Então, dentro desse contexto de Mateus, tem a ideia do que a gente precisa para fazer uma correção, para corrigir, para poder ajudar os nossos irmãos nas lutas, porque todos nós temos lutas, todos nós temos algumas batalhas, mas pode ser que eu esteja falhando em algum lugar. E como que vai acontecer isso? Então, é isso que eu quero trazer para nós hoje. Tá bom? Como que eu vou corrigir o meu irmão? Como que eu vou ajudar meu irmão? Porque o meu interesse sempre tem que ser o quê? Que eu leve o meu irmão para o céu. Que ele chegue comigo para o céu. Você faz parte da minha família. Se eu estou vendo você errar e eu me calar, eu estou sendo negligente nisso aí. Eu não estou te amando. Coríntios capítulo 13 vai falar, quem ama faz o quê? Corrige. 1 Coríntios capítulo 13 ele vai falar. Então, nós não podemos ser negligentes, mas nós precisamos entender a maneira certa como corrigir. Nós não podemos corrigir de qualquer maneira. Nós não podemos. Se nós formos corrigir de qualquer maneira, pode ser que o negócio não funcione. Então, nós precisamos fazer da maneira com que Deus nos ensina, da maneira bíblica. Tá bom? Então, no primeiro ponto, para a gente pensar, ele vai falar no versículo 15 aqui, né? Ele fala assim, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Então, qual que é o primeiro passo?
Vamos pensar nisso. O primeiro passo é o quê? Eu preciso ir até o meu irmão. Olha lá, se o teu irmão pecou contra ti, você vai até ele. Tá bom? Agora vamos pensar de uma outra maneira também aqui, nessa ideia. Não precisa o meu irmão ter pecado contra mim. Pode ser que o meu irmão, ele esteja em pecado. Ele esteja tendo uma grande dificuldade. Ele esteja tendo um grande problema. Tá ok? E o que eu preciso fazer? Ir até ele. Mas o segredo aqui, ao meu modo de ver, ao meu entendimento do capítulo 18 de Mateus, qual é? Como que eu vou chegar no meu irmão? Aí que está a questão. Como que eu chego no meu irmão? Então, existe um princípio aqui para que a gente chegue no nosso irmão. Tá ok? E qual que é o primeiro ponto? Para mim chegar no meu irmão, para que eu possa ajudar o meu irmão, primeiro eu preciso me analisar. Olha só que interessante isso. Eu preciso me analisar. Como que eu estou? Como que eu, como pessoa, como irmão, no meio da congregação, como que eu estou? Será que eu tenho sido um homem ou uma mulher que tem honrado e glorificado ao Senhor? Será que eu tenho realmente, nas minhas atitudes, feito aquilo que Deus quer? Será que a congregação me olha como uma pessoa que realmente está fazendo a vontade do Pai? Então, antes de eu corrigir alguém, eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso olhar para mim. Porque se eu não olhar para mim, pode ser que eu esteja numa situação não tão boa, e aí quando eu for corrigir esse irmão, o que vai acontecer? O irmão vai falar assim para mim, mas você está fazendo aquilo lá, mas você não é exemplo de ninguém. Então nós precisamos ser exemplo. Então o primeiro passo que eu vejo aqui dentro desses capítulos, desses versículos, é o quê? Primeiro, eu me analiso. Primeiro, eu olho para dentro de mim. Como é que o Marcelo está? Será que eu estou sendo uma pessoa fiel? Será que eu estou sendo uma pessoa verdadeira? Será que eu estou caminhando de uma maneira correta? Então, se eu estiver caminhando de uma maneira correta, de uma maneira verdadeira, aí sim, aí eu vou ao meu irmão. Então, o primeiro passo é a gente olhar para dentro de nós. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Sabe por quê, irmãos, que eu falo isso? Porque pode ser que você esteja passando por um momento de estresse, um momento de nervoso, um momento... E aí, quando você vai corrigir, as suas palavras que vão sair não vão ser palavras boas. Então, a gente precisa se autoanalisar para saber como que nós estamos, para que a gente possa chegar ao nosso irmão. Eu tenho que chegar de uma maneira tranquila. Então, eu me analiso. Então, eu estou vendo que o meu irmão está passando com grandes dificuldades. Eu quero ajudar esse irmão. Eu vou me analisar. Me analisei, me centrei, agora eu vou ao caminho. Eu vou chegar ao meu irmão. Tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Tá ok? Agora, o segundo passo para a gente pensar também, né? Nós precisamos chegar no irmão com um espírito de humildade. Olha lá que interessante isso. Eu preciso chegar no meu irmão com um espírito de humildade. Eu não posso chegar com soberba, eu não posso ser orgulhoso, não posso. Tudo isso que eu estou falando para vocês está tudo dentro do capítulo 18, tá bom? Depois, se vocês lerem com mais tranquilidade, vocês vão enxergar essas qualidades aí, essas características, tá bom? Eu preciso chegar no meu irmão com um espírito de humildade. Então, depois que eu me analisei, depois que eu vi, olhei para dentro de mim, aí eu chego no meu irmão com humildade, irmãos. Humildade. E qual que é a ideia? É nos comportarmos com bondade, com amor, com serenidade e com autocontrole. Então, nós precisamos ter isso, autocontrole na correção. Eu preciso olhar para dentro de mim, entender como que eu estou, para mim conversar com o meu irmão. Imagina se eu for corrigir o meu irmão e sair gritando com ele, e sair apontando o dedo na cara dele, sair falando um monte de besteira. Isso não é correção, isso é julgamento. Estou mandando o irmão para o inferno, e não pode ser assim.
Se nós somos a família do Senhor, nós somos a família de Deus, então eu preciso ter cuidado na maneira com que eu vou me comportar para com o meu irmão. Então, quando eu chego no meu irmão, humildade, com humildade. Eu preciso chegar no meu irmão, lembrando, me preocupando com ele, sendo preocupado com a vida dele. Lembra lá? 100 ovelhas, uma escapa, ele larga as 99 e vai atrás de uma. O meu irmão, ele é importante para mim, ele faz parte da minha família. Eu tenho que me preocupar, então eu tenho que mostrar essa preocupação para o meu irmão. Então, eu me analiso, eu tenho humildade, eu me preocupo e eu tenho compaixão do meu irmão. Eu vou me colocar no lugar dele, vou tentar analisar o que está acontecendo. Porque é fácil a gente apontar o dedo, é muito fácil você apontar o dedo para alguém sem saber o que está acontecendo. É fácil demais, mas a gente precisa aprender a analisar, a entender o que está acontecendo com a vida da pessoa. Compaixão, se colocar no lugar dela. Está vendo? São coisas que estão assim, para nós aqui, bem claras. Então, eu me analiso, eu olho para dentro de mim e eu me observo. Bom, eu estou numa condição que eu posso corrigir meu irmão. Então, o que eu vou fazer? Vou chegar nele com humildade, vou chegar nele me preocupando com ele e tendo compaixão do meu irmão. É essa visão que eu tenho que ter, que a gente precisa ter na família de Jesus. A família aqui está crescendo, e ela vai crescer mais, e a gente precisa aprender a lidar com isso, porque a gente vai ter que lidar com isso, não tem como. Nós estamos em busca da perfeição, mas nós não somos perfeitos, nós não somos ainda, a gente está buscando, a gente está lutando, ser pessoas melhores a cada dia, mas a gente tem falha, nós temos falhas ainda. Então nós precisamos ter sabedoria ao lidar na correção com o irmão. Sabedoria. Aí, no segundo ponto, no terceiro ponto aí, que eu diria, quando você consegue, ajustou tudo isso que eu acabei de falar, você vai fazer o quê? Você vai sair com o seu irmão, você vai chamar o irmão para uma conversa. E a primeira coisa que você faz, quando você está com o seu irmão, uma oração. É a primeira coisa que nós fazemos. No momento da correção, é uma oração. Pedindo a direção do Senhor, para que aquele momento possa agradar ao Senhor, que possa ser resolvido da melhor maneira possível. Eu falo isso, irmãos, porque eu já passei por isso. Já fui corrigido e já precisei corrigir. E é essa maneira que funciona. Quando você encontra com o irmão, oração. Precisamos orar juntos. E um outro ponto, a gente enfatizar a importância de um diálogo honesto e respeitoso. Então você precisa mostrar para o teu irmão que ele é importante. Nós precisamos ter essa ideia. Todas as pessoas dentro do reino, elas são importantes. Paredes não são importantes. Não são. O que são importantes são pessoas. Pessoas são importantes. Paredes não, coisas não. Infelizmente, no mundo que nós vivemos, foi trocado isso, né? Se mata por causa de um celular, se mata por causa de uma aliança. As pessoas não têm valor. Mas para nós, servos do Senhor, aqueles que se entregaram ao Senhor, as pessoas são importantes. Então eu preciso mostrar isso para o meu irmão, que ele é importante para mim. Por mais que ele tenha cometido uma coisa horrível, mas eu quero resgatar ele. Eu quero ajudar ele. Então, no primeiro ponto, quando eu preciso chegar a ele, meu irmão, então eu me analiso. E chego com humildade, mostrando que ele é importante para mim, e com compaixão. E assim que eu chego, oro para ele, com ele, e mostro a importância dele para a família de Deus, para Deus em primeiro lugar. Então, esse seria o primeiro ponto, para que a gente, assim, faça uma correção da maneira com que vai agradar ao Senhor. Aí,
Se o irmão ele pega e fala assim, mas não quer, ele escorrega, ele não quer saber, ele não quer saber da correção, ele não quer saber de se arrepender, ele sai, não quer saber de nada. Qual que é o nosso papel, então? Aí eu vou falar assim, então, some daqui, desaparece, então, já que você não quer saber de nada, eu não estou nem aí para você. Não, eu não posso fazer isso. É uma alma, e as almas são importantes. Aí eu vou chamar 2 pessoas como testemunha para ajudar nessa conversa. Tá ok? Nós vamos precisar chamar, que aí é o versículo 16, que diz assim, se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, se com uma pessoa não funcionou, eu vou chamar 2 pessoas, para ajudar nesse trabalho, para ajudar nessa correção desse irmão, tá ok? E quem que eu vou chamar? Quem são as pessoas que eu preciso chamar para essa correção? Quais são as características dessas pessoas? Irmãos experientes e imparciais. Primeira coisa, tá ok? Irmãos experientes e imparciais. E irmãos confiáveis. Quem são esses irmãos? São os irmãos mais velhos, os irmãos que têm uma visão mais firme, conhecem mais, têm mais sabedoria para lidar com essas situações. Então, quando eu não conseguir resolver com o meu irmão, eu chamo um desses irmãos mais experientes para me ajudar, para me ensinar, para me direcionar, para estar ali com a gente no meio dessa correção. Se eu chamar uma pessoa que não seja imparcial, aí é capaz de dar uma pequena divisão. Então tem que ser uma pessoa imparcial, uma pessoa que ela vai ficar com as escrituras. Se a escritura falou, está falado, eu vou me calar, está entendendo? Opinião, cada um tem a sua, mas quando a escritura ela fala, então eu preciso me calar. Então, quando eu não consigo com uma pessoa, eu chamo 2 pessoas experientes para ajudar nesse trabalho de correção. Então, isso é o processo bíblico, isso é bíblico. Não é coisa que eu estou inventando, está aqui, está dentro das escrituras, eu chamo 2 pessoas. E essas pessoas imparciais, essas pessoas que são confiáveis, elas também têm que ter o espírito de humildade, de preocupação e compaixão. Então, é claro que se você chamar pessoas mais experientes, elas vão ter esse espírito de compaixão, elas vão ter o espírito de humildade e de preocupação. Então, a importância de eu não resolver nada sozinho. Então, o primeiro contato é sozinho, sim, o primeiro contato é sozinho. Mas se não deu, eu preciso chamar outra pessoa. Eu não posso sair desse contato, eu saí de um contato, eu fui tentar corrigir o irmão, conversei com esse irmão, o irmão não aceitou. Aí eu saio falando para a congregação inteira, aquele irmão não sei o que, aquele irmão não sei o que lá, eu não posso fazer isso. Não se faz isso. Eu conversei com aquele irmão, se não funcionou, eu vou procurar pessoas experientes para me ajudar, para ajudar esse irmão. Então, essas pessoas experientes, elas vão me orientar, vão me auxiliar e vão comigo, para poder o quê? Corrigir o irmão. É dessa maneira que nós precisamos fazer. Isso é uma maneira bíblica que se faz. Então, como eu estou falando para vocês, vai crescer. Se Deus quiser, da próxima vez que eu voltar, essa parede já vai estar derrubada, vai ter um monte de gente aqui, vai ter um monte. Logo mais isso aqui vai estar pequeno. Se Deus permitir, se Deus der forças para os irmãos aqui, os irmãos trabalhadores, isso vai acontecer. É o caminho, vocês estão trabalhando muito. Agora, a gente precisa lidar com essas lutas. Porque na família nós temos vários pensamentos, nós temos várias ideias. Nós temos a doutrina, tá bom, nós temos todas a doutrina, mas nós temos opiniões diferentes. E você sabe que eu vou falar uma coisa para vocês, o que mais atrapalha as igrejas do Senhor não é a doutrina, são opiniões. Opiniões. E opiniões, elas
elas dividem, elas arrebentam. Então, a gente precisa saber lidar. Então, esses pontos são importantes no momento da correção. Aí o irmãozinho, ele não vai querer aceitar, ele não aceita as duas testemunhas, ele não vai lá, ele não quer saber, ele está rebelde, ele acha que ele está certo, Aí qual que é o terceiro passo que a gente vai fazer para poder ajudar esse irmão, né? Aí no versículo 17 vai falar assim, ó, e se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Esse é um texto forte, sabe? Esse aqui é um texto bem forte. Esse final desse texto é bem forte. Mas a gente vai entender. Aí quando chega na igreja, que os esforços anteriores não resultaram em reconciliação, né? Então nós vamos precisar agora envolver quem? A Irmandade. Então a Irmandade vai precisar ficar sabendo. A Irmandade agora vai... Então, ó, são 3 passos. Eu não chego já falando para a Irmandade. Primeiro eu tento resolver, depois eu levo 2. Olha só. E depois eu vou falar com a Irmandade. E qual que vai ser o papel da Irmandade em tudo isso? Buscar a restauração e a unidade. Esse vai ser o papel da Irmandade. Tá ok? No primeiro ponto é buscar a restauração e a unidade. Pode ser que esse irmão no meio está cometendo uma dificuldade, no meio da Irmandade ele vai ter com alguma pessoa que ele tenha mais, aí essa pessoa consiga mostrar para ele o erro dele, ou a dificuldade que ele está tendo, tá ok? Mas a Irmandade ela vai precisar, vai ter que abrir-se para a Irmandade o que está acontecendo, tá bom? Então a Irmandade tem esse papel, né, de restauração e da unidade. E a Irmandade precisa entender que todos também têm que ter o espírito do quê? De humildade. Está entendendo? De preocupação e de compaixão. Isso sempre vai estar ligado dentro de uma correção. Eu preciso ser humilde. A Irmandade toda, nesse momento, precisa ter, sabe, olhar para a pessoa e entender que ela, assim, ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda. Como talvez um dia eu e você também precisou. Não pense você que você nunca vai precisar de ajuda. A nossa vida, olha, eu vou falar para vocês, a nossa vida ela é assim, ó. Ela sobe aqui, ó, daqui a pouco ela faz assim, ó, tchum, desce. Aí ela faz assim de novo, depois ela desce. Você vai para o deserto, você fica no deserto lá muito tempo. Você precisa ir para o deserto. Eu preciso ir para o deserto. Nós, para quê? Para a gente aprender a confiar no Senhor. E a nossa vida vai ser assim, está entendendo? Então, por isso que eu tenho que olhar para o meu irmão que está com dificuldade, olhar com os olhos de misericórdia, de humildade, entender que esse irmão, ele é importante no corpo de Cristo. Aí esse irmão, no final de tudo esse processo, ele vai falar assim, ó, não quero nem saber. Eu não quero. Ele vai falar assim para você, estou nem aí, vou continuar na minha vida. E o que a gente tem que fazer? Aí chega a parte do perdão. Nós vamos ter que sempre estar com os nossos corações abertos, para que se esse irmão voltar, a gente perdoar, amar e trazer de volta. É isso. Sempre vai ter que ser assim, porque pode acontecer isso. O irmão vai, e aí ele vai lá e quebra a cara no meio do mundo, onde que ele está, nos erros que ele está fazendo, ele vai ver, o que eu perdi, o que eu estava, eu preciso voltar. Aí na hora que ele chega aqui, eu vou falar para ele assim, não, você não vai entrar. Eu fui lá conversar com você, depois eu levei mais 2, depois nós comunicamos à igreja, e você não quis se arrepender. Agora você não entra mais aqui não. Não pode, isso não existe. 70 vezes 7, nós precisamos perdoar, nós precisamos amar, acolher, abraçar e trazer de volta o corpo de Cristo. Esta é a maneira bíblica que eu consigo enxergar para uma correção. Esta
é a maneira que eu consigo ver aonde a gente pode fazer uma correção que vai agradar ao Senhor. Lembra, se eu fizer uma correção do meu jeito, pode ser que saia errado. Eu acredito que vai sair errado, porque eu vou fazer de qualquer jeito. Mas quando eu pego as bases bíblicas, quando eu me apoio nas Escrituras, aí as coisas mudam totalmente de figura. Então eu preciso estar aqui para poder ajudar o meu irmão. E qual é o propósito, na verdade? Qual que é o propósito de uma correção fraternal? Por que nós precisamos corrigir? Qual que é o propósito disso? Né? A gente precisa entender qual é o propósito. E o primeiro propósito, na minha simples visão desse texto, é preservar o relacionamento. Então a gente preserva o relacionamento. Então eu corrijo o meu irmão por quê? Porque eu quero preservar ele dentro do corpo. Eu quero preservar o relacionamento com esse irmão que eu amo muito, que eu quero que ele esteja no céu com a gente. Então a correção é fundamental para que eu preserve esses relacionamentos. Então se a gente não corrige, os relacionamentos eles começam a ficar meio enroscados, você está entendendo? E isso não é bom. Isso não é bom para a igreja. Então a gente precisa aprender a corrigir. Isso vai ajudar a preservar os relacionamentos. Uma outra coisa que vai acontecer dentro do propósito da correção fraternal, promover a santidade entre a irmandade. Isso promove santidade. Quando nós corrigimos, quando nós ajudamos os nossos irmãos, nós estamos mostrando que nós estamos assim, realmente nos santificando. Nós estamos querendo o bem do outro. Nós estamos querendo o bem daquele que, por algum motivo, por alguma coisa que acontece em sua vida, ele se perde. E aí a gente quer o bem dessa pessoa. Quer o bem desse irmão. Então isso promove santidade no meio da irmandade, sabe? Promove uma confiança. Por quê? Porque as coisas, elas andam como Deus quer que ande. Então as coisas, elas não vão acontecer assim, ó. Você vai fazer uma coisa de errado e você vai ficar fazendo. Não, não é assim. Dentro do corpo de Cristo não pode ser assim, e não é assim. Nós precisamos aprender o quê? Corrigir, direcionar e guiar. E isso vai fazendo com que a gente se torne cada vez mais santos, tá bom? E um outro ponto, a correção fraternal, ela promove, ou ela fortalece, né, na verdade, a irmandade. Ela fortalece a irmandade. Presta atenção, que quando um irmão, ele retorna do pecado, ele volta para a irmandade fica totalmente feliz. A irmandade, ela se alegra, porque ela está vendo o seu irmão, que saiu por algum motivo, retornar. Então, quando a gente consegue, através da palavra de Deus, corrigir o irmão e ele retorna, a gente se fortalece. A gente se torna cada vez mais fortes. Por isso, a importância de corrigirmos, de termos isso na nossa mente. Então, se você está vendo um irmão passando por alguma luta, ou está fazendo alguma coisa que não está agradando ao Senhor, resolva. Vá lá nele e converse com ele. Não saia falando para outros, não. Não, vá você. Você vai lá e conversa com ele. Ajude ele. Todos nós aqui somos capacitados para o quê? Para ajudar os nossos irmãos. Nós somos. Se você desceu as águas e você recebeu o Espírito de Deus que habita dentro de você, ele te capacitou para que você faça isso. Nós só precisamos fazer. Agora, talvez você encontre uma dificuldade no meio do caminho. Chame uma pessoa experiente para ir com você. Chame uma pessoa para que possa te ajudar a você nesse trabalho.
Só lembrando que um coração que a correção fraterna é um ato de amor, cuidado mútuo e não de condenação ou julgamento. Então a gente precisa lembrar isso. Nós não estamos condenando ninguém, nem julgando assim, não. Isso aí é um ato de amor. Quem ama, corrige. Quem ama, ajuda o irmão. Eu quero ir para o céu e eu preciso de vocês. Então, se eu estiver fazendo alguma coisa de errada, eu preciso que vocês me falem. E eu, a mesma coisa com vocês. Eu quero chegar lá no céu, lá do lado de Jesus, e ver os meus irmãos aqui em São Vicente, todos lá. E o que vai precisar para isso? Nós vamos precisar nos ajudar uns aos outros. Nós vamos precisar nos ajudar. Para concluir, meus irmãos, somos uma família e, como toda família, vamos ter lutas. Mas Jesus nos deu a receita para como resolver essas lutas. Jesus já nos deu a receita. Que possamos nos debruçar nos ensinamentos de Jesus e colocar em prática em nossas vidas. Só dessa maneira vamos conseguir resolver os conflitos e termos igrejas que cada vez mais fortes, que vão fazer a diferença nesse mundo que jaz no maligno. O caminho para resolver todas as nossas dificuldades ou as correções está aqui, com que nós possamos mergulhar nas Escrituras e fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe.